Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Alexandre Ovídio. Vou-vos contar uma história deste senhor que está aqui, chamado Assis Milton. E vou-vos contar essa história por duas razões. A primeira é porque quero lhe prestar um tributo à sua vida e à sua grande obra, principalmente em prol de outros e de outras pessoas com muita necessidade de ajuda, sobretudo no contexto em que essa ajuda surgiu. E porque o que nos distingue dos meros autómatos, de robôs que acordam, vão trabalhar para pagar o déficit que outros nos deixaram, o que nos distingue desses robôs é termos afetos e termos memória. O meu afeto por este senhor é bastante claro. Ele deu uma vida, é o meu pai. E a memória, acho que vem a propósito porque nós temos a responsabilidade e a obrigação de preservarmos a nossa memória coletiva. A que aprendemos dos livros, mas de preservar e de partilhar a memória das pessoas que viveram connosco. Eu tive o prazer de privar com este senhor, foi o meu pai, cresci com ele e trabalhei durante muitos anos com ele. E por isso quero partilhar com vocês essa história que acho que deve ser preservada. A segunda razão é porque, como a Marta disse, é uma história de ultrapassar as adversidades. É uma história de querer ir mais além. É uma história de não conhecer limites. E isso é algo que eu espero que vos possa servir. Um dia que se lembrem desta apresentação e talvez relativizem um bocado os vossos problemas. Talvez que esta comunicação seja como um candeeiro sorridente. E eu já passo a explicar o porquê desse termo. Ora, como então fazer caber uma vida inteira, dedicada aos outros, como fazer caber numa apresentação de 15 minutos, dos quais 2,5 já lá vão. Talvez começando pelo princípio, acho que é uma boa ideia. Então, o princípio do meu pai surgiu no ano de 1942, quando ele nasceu naquela bela terra que podem ver em fundo, que foi o território de Goa, o antigo território português de Goa, na Índia. Meu pai nasceu em Goa, cresceu num bairro da capital, Panjim, chamado Poço de Mokadam. E ali, à volta daquele poço, conviviam famílias em paz, em harmonia, como não há em muitos outros lados da Índia, como sabemos, mas ali coexistiam pessoas de diferentes credos, viviam em paz à volta do poço. O poço dava-lhes água e dava-lhes também uma estabilidade à volta da qual eles se encontravam e conversavam. O meu pai não era pobre, vivia bem. Principalmente não tinha televisão, principalmente por isso não podia saber que não era pobre, não se podia saber as coisas que não tinha. Mas também não era muito rico, tinha uma riqueza que só se podia ter naquela altura, naquele sítio. Tinha a riqueza do rio, a riqueza de ir nadar às barragens, a riqueza de subir aos coqueiros, a riqueza de comer o delicioso caju. Foi um dos prazeres que herdei do meu pai, provar o delicioso fruto do caju. Tinha o prazer de brincar com papagaios de combate. E era essa a sua vida. Até que essa felicidade foi ameaçada por duas coisas. Um inimigo invisível, silencioso, estava nas sombras a conspirar para lhe mudar a vida e para mudar, consequentemente, a vida de todas as pessoas com que o meu pai se cruzou. Bom, mais concretamente, houve outra casa da minha vida, da sua vida. O meu avô paterno, o pai do meu pai, morreu. E a família ficou a depender inteiramente da sua mãe. Então tiveram que ir a Bombaim, onde o meu pai prosseguiu os estudos, e aí viveram momentos muito maus. O meu pai teve que passar, havia dias em que só tinha uma apa, aquele pão indiano para comer, cada um, durante o dia. Entretanto, já eram 4, porque o meu pai teve 3 irmãos. Todos eles foram educados com muito amor. E foi isso que os meus avós lhe deram, amor. O meu pai chamava-se Assis Milton Ovídio Rodrigues. E a sigla, Assis Milton Ovídio Rodrigues, é amor, tal como dos seus 3 irmãos. E foi realmente profético, que melhor nome para dar a uma pessoa que dedicou toda a sua vida a criar e a partilhar amor para outros. Bom,
O meu pai voltou, entretanto, para Goa e prosseguiu os estudos, mas aí o tal inimigo silencioso já estava a fazer das suas. E o meu pai não pôde estudar mais. E, entretanto, como acontece aos grandes heróis da nossa história, aos grandes heróis da nossa imaginação, o meu pai também se viu envolvido numa convulsão histórica. A União Indiana nunca digeriu muito bem aquele caril que o Afonso de Albuquerque lhes mandou comer quando conquistou a Goa. E então Nehru, o primeiro-ministro da altura, invadiu em 1961 o estado de Goa e fez um ultimato. Ora, nós já sabemos como é que os portugueses reagem a ultimatos, não é muito bem, mas desta vez o Salazar disse que nós íamos resistir até ao último homem. Mas o último homem lá não era nada parvo, e quando olhou para a sua guarnição de poucas dezenas de homens e olhou para os centenas de milhares do exército indiano, capitulou e evitou um banho de sangue que não interessava a ninguém. E o meu pai, nessa altura, incapaz de prosseguir os estudos, conseguiu convencer a sua família a ir para Portugal, onde achou que haveria oportunidade para ter algo mais, poder prosseguir os estudos, haver alguma luz que lhe indicasse um caminho. Foi aí que o meu pai chegou a Portugal. E foi aí também que começou a instalar-se um certo desespero. Porque aí então tomou consciência de facto do que lhe estava a acontecer. O tal assassino silencioso, o tal gatilho genético que tinha sido despoletado há tantos anos, finalmente atingiu o seu paroxismo. O meu pai estava cego. Não estava em Goa, não estava em casa, estava num país diferente, num país distante. Estava cego no Portugal salazarista, onde muitas vezes as pessoas que vinham das ex-colónias eram consideradas, na melhor das hipóteses, com alguma condescendência, na pior, como inferior a trabalho braçal. Perdeu o seu gozo, não podia mais ler, não podia mais movimentar-se, e isso ameaçava ser o fim. Até que surgiu algo absolutamente maravilhoso, algo que eu só posso considerar como na esfera do divino. Não do divino que eu desconheço, acima de nós, mas do divino do interior. O meu pai percebeu, não, isto não vai ser assim, eu não vou ser um coitadinho. Não, há muita coisa para fazer. Eu vou aprender, eu vou estudar e eu vou mudar isto e não vou ficar preso nem dependente de ninguém. Bom, para além do divino, houve uma intervenção humana. Os técnicos da Fundação Shine, onde o meu pai estava, reabilitaram-no a ponto de ele conseguir se mover. Deram-lhe ferramentas para ele. Este é o meu pai na Fundação Shine. Deram-lhe ferramentas para ele se sentir tão motivado a ponto de começar a trabalhar durante o dia nas oficinas da Fundação e à tarde estudar. E estudou tanto que tirou o curso no Centro na Escola João de Deus e depois entrou na universidade. E depois, entretanto, já com um filho que tinha nascido em 1967, teve uma inspiração mágica e disse, não, eu quero fazer isto, aquilo que fizeram para mim, eu tenho que fazer a outras pessoas onde mais precisam de mim. E então largou tudo e foi para Moçambique. E do nada, onde não existia nenhum apoio para os cegos, criou o Instituto Assis Milton. Criou-se ainda aquilo que tinha aprendido, aquilo que foi aprendendo na faculdade, aquilo que aprendeu em muitas noites a ouvir a Voz da América no rádio de onda curtas, decidiu partilhar. E com uma força acrescida, com a força das pessoas que conseguem perceber que aquilo que imaginam, aquilo que sonham, de repente é concretizado, o meu pai começou a construir a sua obra. Criou um instituto, deu pela primeira vez aos cegos moçambicanos a possibilidade de aprenderem, de se sentirem nobres. E aí começou o meu pai a reformular o seu conceito de reabilitação e de integração da pessoa cega. Bom, aqui em Moçambique, entretanto, o meu pai teve a oportunidade de criar aquela que foi a sua maior obra. Eu. Estou ali ao colo da minha mãe e reparem como eu consigo, nesta fotografia, ter as duas tatuagens mais populares, representar as duas tatuagens mais populares da época. Amor de Mãe e Moçambique 72. Ora, fadado a estar no centro das grandes convulsões, o meu pai também
teve que assistir à revolução em Moçambique. Abandonou o Instituto, que se transformou, deixou de se chamar Instituto Assis Milton, no seu nome, para Instituto Nacional de Cegos. E teve que vir novamente de malas aviadas para Portugal, onde tratou de recomeçar tudo outra vez. E eu nunca o ouvi, sempre que nas várias tardes em que com outras pessoas na associação nos lembrávamos de como foi esse tempo. Bom, eu não me lembrava nada, porque tinha 3 anos. Mas quando me relatavam o que se passava nesse tempo, eu nunca ouvi o meu pai, por uma vez, ter um sabor amargo, alguma vingança. Expulsaram-me daquela terra, eu fui para lá, só lhes dei emprego, só os tratei bem, e eles expulsaram-me de lá. Não, nada disso. Com a bonomia e com a sageza de quem compreende que são a força das circunstâncias que regem o mundo e não propriamente nenhuma maldade instituída, ele chegou a Portugal e recomeçou tudo outra vez. Criou uma nova instituição. Criou uma instituição chamada APDV, que ainda hoje subsiste, 30 anos depois. A APDV. Agora existe, teve um percurso que surgiu da força de vontade do meu pai, que conseguia mover montanhas, que conseguia chatear as pessoas até conseguir o que queria, até conseguir umas instalações em celas de 3 pisos, não descansou. Já deve ter chateado tanto os vários presidentes da Câmara que finalmente conseguiu. E o meu pai sempre teve esse dom de usar as pessoas. Não no mau sentido de usá-las, aproveitar-se e deitá-las fora. Não, no bom sentido. Tal como as coisas devem ser usadas. Se compramos uma máquina é para ela estar em uso. O meu pai sempre soube usar as pessoas, aquilo que elas têm de bom, de mais genuíno, aquilo, e torná-las felizes. É por isso é que hoje, ainda hoje, 5 anos após a morte do meu pai, a APDV continua a ser uma grande família, e as pessoas que continuaram e que começaram por dar a sua vida para a instituição como voluntários, ainda continuam a trabalhar lá. Esta é uma imagem de um dos passeios com alunos e formandos da associação. Entretanto, o meu pai, sempre grande entusiasta por querer aprender mais, começou a dedicar-se às novas tecnologias. E é aí que eu começo a definir também o meu percurso, porque toda a minha vida foi dedicada à integração de pessoas cegas através do uso de tecnologias. Isto não traduz também só bem este profissionalismo, esta dedicação, o que foi o meu pai. Era uma pessoa jovial. Era uma pessoa alegre, que estava sempre disposta a aprender coisas novas. Tudo o que havia para fazer na associação, o meu pai também aprendeu. A associação atualmente tem cursos de massagens, é um curso com muito sucesso para deficientes visuais, tem cursos de artesanato e tem cursos de operadores de computadores, telefonista. Tudo o que há para fazer ali, o meu pai quis aprender a trabalhar com as coisas, quis aprender a tocar viola, quis integrar. Todos os dias cumprimentava todos os técnicos de todos os setores para falar com eles. É claro que eu não consigo, mesmo assim, só por palavras ou por um slide, explicar o quão divertido era o meu pai, o quão jovial e o quão prazer era estar na sua... Talvez consiga. Pronto, talvez este slide represente bem. Isto foi no 20º aniversário da APDV. Entretanto, pessoalmente, a vida também mudou. Meu pai, a relação que tinha com a anterior mulher, a minha mãe e do meu irmão mais velho, terminou e ele constituiu uma nova família. E esta família foi a âncora que lhe permitiu sempre atravessar novas vicissitudes. Porque isto não foi sempre um mar de rosas. Pelo caminho houve muitas chatices, muitos problemas. Nós estamos a atravessar um tempo de crise muito grave, é claro, e não nos podemos relaxar com o que pensamos que foram as crises anteriores. Mas nós tivemos alturas na APDV em que a associação ficou 6 meses sem poder pagar salários. 6 meses em que uma associação com dezenas de alunos e de trabalhadores subsistiram apenas pela sua dedicação à causa. Esta, se calhar, é mais uma crise que estamos a atravessar e que eu espero que a APDV atravesse. Infelizmente, como eu disse, o meu pai já não está entre nós. Deixou-nos, e eu vou despachar porque estou mesmo a chegar ao tempo, deixou-nos não sei antes ter deixado um testamento grande, que foi a associação que subsistia sempre centrada nele, sempre se qualquer coisa, seja ao mais alto nível um problema com o financiamento, seja ao mais baixo nível um formando que estava às turras com outro e atirava-lhe serradura para cima nas oficinas, tudo tinha que passar pelo meu pai. E o meu pai conseguiu nos últimos meses da sua vida delegar, criar uma estrutura tão firme que conseguiu fazer subsistir
à associação após a sua morte e muito saudável nos dias de hoje. O outro foi este livro, Estrelas no Meu Céu Escuro, no qual escreveu um capítulo chamado O Candeeiro Sorridente, em que refere como realmente a nossa vida às vezes, e a vossa certamente, eu desejo o melhor do mundo, mas sei que vão atravessar eventualmente na vossa vida períodos muito negros. Eu espero que quando se lembrarem destas palavras, desta comunicação, lembrem-se deste Senhor que veio de tão longe criar tantas oportunidades para as pessoas cegas, dar-lhes uma vida, criar-lhes emprego, que é o mais importante, foi o cerne da sua obra, foi criar emprego para que as pessoas cegas possam andar de cabeça erguida na rua e pensarem, quando os outros lhe apontam o facto de ser cego, dizem, não, eu não ando a viver dos teus subsídios, eu trabalho e pago impostos. Tu tens polícias na rua porque eu pago do meu dinheiro, os teus filhos vão à escola porque eu pago do meu dinheiro. E essa parece uma perspectiva fria e economicista, mas é a maior dignidade. O meu pai cedo se apercebeu que se pode dar a um ser humano. O livro do meu pai chamava-se Estrelas no Meu Céu Escuro. Eu agora moro na Baixa Pombalina e no meu prédio, que é no primeiro andar a contar vindo do céu, tenho uma janelinha onde há uma altura da noite, quando estou até mais tarde a trabalhar, olho e só vejo lá uma estrela e gosto de pensar que é o meu pai que olha para mim e às tantas imagino com a sua voz grave, pausada e envolvente a dizer-me, filhinho, são 4 da manhã, desliga-me o Facebook e vai dormir que amanhã tens que ir trabalhar.